A gente tem falado muito sobre incertezas aí causada por conta da crise, toda essa situação de restrições, enfim. A gente sabe que vocês ali, você principalmente tem acompanhado bastante esse cenário, como que isso está mexendo com os fundos imobiliários. Ontem a gente estava falando um pouquinho de fundos, surgiram várias dúvidas em relação a isso, então nada melhor do que um especialista para falar sobre isso. Você acha que os fundos de tijolo, por exemplo, eles foram os mais prejudicados com toda essa situação da pandemia? Sim, de certa forma sim, né? O que a gente tem visto aí ao longo dos 2 últimos meses, principalmente, é uma desvalorização significativa dos fundos de tijolo, né? Muito por conta do temor dos investidores a respeito do aumento da taxa Selic, né? E como os fundos de tijolo costumam negociar com um yield um pouquinho menor, né, eles acabam sofrendo um pouquinho mais, né, enquanto os fundos de papel, por outro lado, eles podem até, inclusive, ser beneficiados no movimento se ele estiver indexado ali tiver uma carteira de CRIs, né, que é um título de renda fixa, indexada ao CDI. Né. Então, sim, o que a gente tem visto assim, são os fundos de tijolo sofrendo bastante, também, né, muito por conta da pandemia, né, a gente sabe, assim, que, por exemplo, vamos pegar o caso dos fundos de shoppings, né, acho que é o caso até mais emblemático. Com o agravamento da pandemia, evidentemente, as autoridades aí decretam, né, restrições, enfim, ou até mesmo o fechamento dos shoppings, e eles não conseguem faturar, né? Então, isso impacta, né, no rendimento, né, no resultado dos fundos do segmento, e aí os investidores, né, sabem que esse impacto é negativo e, portanto, saem desses fundos, né, e aí a gente vê, sim, a desvalorização no preço das cotas, né? O mesmo acontece, assim, um raciocínio parecido com o caso dos fundos de laje, né? A gente tem visto aí um movimento de aumento de vacância, ou seja, entrega dos espaços, né, de aluguel, muito por conta da pandemia, e aí agora com esse agravamento aí dessa onda causada pela nova cepa, a gente sabe que o cenário não vai ficar mais simples, né, pelo menos no curto prazo. No médio prazo a tendência é se melhorar, mas no curto prazo não vai ficar tão óbvio, né, porque a empresa, por exemplo, que estava pensando em voltar a expandir os seus espaços, ela para pensar, né, e muda o planejamento dela, né? Então, se ela pretendia, por exemplo, aumentar os espaços dela no mês que vem e não sabe se as atividades vão estar abertas, né, se os funcionários vão poder estar participando, né, indo ao escritório ou não, ela acaba prolongando essa decisão. Então, aí a gente vê um movimento assim mais longo, né, vamos dizer assim, para as vacâncias dos escritórios, e os investidores também olham para isso e acabam colocando no preço, né? Então a gente tem visto aí todas esses movimentos, né, um pouco negativos aí para os fundos de tijolo, muito em decorrência dessas questões.